Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira, sendo hoje dia 22 de abril, agradecendo a Jesus imensamente pelas bênçãos, pelas oportunidades que todos nós estamos recebendo por parte dele, em nome de Deus. Hoje nós temos a nossa programação normal. Primeira parte, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e na segunda parte, o Livro dos Espíritos. Lembrar a todos que nós teremos nessa sexta-feira agora, nossa reunião de tratamento de saúde espiritual. Então todos estão convidados a participarem conosco. Então sexta, agora, nesta semana, teremos a nossa reunião de tratamento. E na terça-feira que vem, já é a última terça do mês, dia 29 de abril. Esse mês nós tivemos ao todo 5 terças, teremos 5 terças, essa é a quarta, e na semana que vem, dia 29, o estudo especial da obra Jesus no Lar. Então, quem tiver a obra em mãos e quiser consultar, o título do capítulo que nós trabalharemos será O Ministro Sábio. Então, Jesus no Lar, terça-feira que vem, estudo especial. E a biblioteca da nossa casa, ela está com uma obra muito interessante, e quem quiser depois conhecer melhor, é essa aqui, ó, A Convivência na Casa Espírita. É uma obra de um estudioso da doutrina espírita, lá do Rio Grande do Sul. Ela foi editada no ano de 2010 e vem, desde lá para cá, recebendo o aval por parte da comunidade espírita, pois que os apontamentos, as reflexões nessa obra, encontram-se todas elas fundamentadas nas instruções de Allan Kardec e, obviamente, dentro do Evangelho de Jesus. Então é uma obra muito importante e interessante que aqueles que estão se esforçando por se tornar espírita, principalmente dentro da casa espírita, nós então sugerimos essa obra. Quem quiser depois ter melhores informações, é só procurar uma das meninas da biblioteca para adquiri-la, ok? Então nós vamos fazer a abertura dando continuidade à obra Ideal Espírita. São espíritos diversos e os médiuns que se serviram foram Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje, capítulo 88 traz o título Preceitos de toda hora. Caminhe com firmeza. Quem se acomoda com a precipitação tropeça a cada instante. Examine a você mesmo na vigilância constante, educará você os próprios impulsos. Higienize a própria mente, trabalhando no bem sem desânimo. O cérebro preguiçoso acumula resíduos indesejáveis. Escute seu irmão sem reproches. A caridade real começa na atenção generosa e amiga. Aperfeiçoe o procedimento. Hoje melhorado, é amanhã mais feliz. Ampare o coração combalido. Ninguém pode prever a saúde próxima do próprio coração. Faça luz com a sua palavra. Se hoje pode você orientar, é possível que amanhã esteja você rogando conselhos. Sofra com paciência e serenidade. No braseiro da revolta, ninguém consegue aproveitar a dor. Melhore o vocabulário. Há palavras que, excessivamente repetidas, perdem a significação que lhes é própria. Cultive a simplicidade. Embora não pareça, o universo é imponente conjunto de leis claras e coisas simples. Sirva sempre. O tédio é o salário de quem vive reclamando o serviço dos outros.
Improvise o bem onde você estiver. A sombra do mal é assim, como o detrito que invade tudo quando a limpeza está ausente. Pelo Espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. Vamos fazer a nossa prece inicial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que venhamos cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois em Ti encontramos a paz, a verdade, o amor, por todo sempre. Seja. Então nós vamos dar continuidade ao Evangelho que traz o título O Consolador Prometido. Itens 3 e 4, dentro do capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo traz o título O Cristo Consolador. Então vamos lá? Consolador Prometido, item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está no Evangelho de João, dentro do capítulo 14, versículos 15 a 17 e versículo 26. Então, Allan Kardec extrai essa passagem, trabalhando conosco uma promessa ou uma profecia do próprio Cristo, onde ele foi muito claro. Outro Consolador virá. Isso quer dizer que ele mesmo, Jesus, ao estar entre nós, era o maior consolo para a humanidade. Não somente aquele período, anteriormente ao período em que ele esteve no plano físico conosco, e posteriormente, pois que em nenhum momento ele nos deixou órfãos. Pelo contrário, sempre acompanhando a nossa trajetória como espíritos, dentro do plano físico, fora do plano físico. Mas aqui, neste momento, ele vai afirmar que a necessidade de um Consolador vir, para que pudesse, em nome dele, Jesus, não somente nos lembrar dos seus ensinos, dos seus exemplos, como trazer para nós também novas propostas, novas perspectivas, novos paradigmas dentro do conhecimento, em especial da lei de Deus, que anda meio esquecida por parte de nós,
seres humanos. Aí o Kardec vai dizer assim, no item 4, Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pode dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Então, muitos de nós ainda temos grandes dificuldades de compreender certas passagens bíblicas, especialmente algumas parábolas que se encontram no Novo Testamento. O que dirá o que está lá no Velho Testamento, que é também um livro, como muitos aqui sabem, cheio de simbolismos, de alegorias, de parábolas, de provérbios. Qual será então o objetivo de Jesus ter dito que pediria ao Pai e ele enviaria, e o Espírito da Verdade, regendo a pleiade de espíritos superiores, trazendo para nós uma abertura que já existia, mas agora chamando a atenção para a consciência desta realidade, que é espiritual. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. Então, essa frase de Kardec é de efeito. Então, o Consolador prometido se cumpriu na terra. E nós comemoramos, sexta-feira passada, o aniversário do Livro dos Espíritos. 168 anos ele completou. A 18 de abril de 1857. Lançado, publicado pela primeira vez. Nesta data marca o início e o início de uma nova era e o cumprimento desta promessa, desta profecia de Jesus. Pois que vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. Em outras palavras, o Espiritismo, a doutrina espírita, é o Consolador prometido pelo Cristo. Ter isso em mente. Agora, muitos podem dizer assim, não seria muita pretensão? Não seria um pouco assim de vaidade, de orgulho por parte de Kardec, dos espíritos, a afirmar isso? Então vamos caminhar com calma para que a gente tire as nossas próprias conclusões e avalie realmente se é ou se não é. Olha o que ele vai dizer. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos, os ouvidos, porque fala sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo
útil a todas as dores. Nós tivemos, diante dessa colocação de Kardec, o estudo do capítulo 5 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde, através de uma das lições do mestre, bem-aventurados os aflitos, ele diz, serão consolados. E ele vai explicar por que serão consolados, mostrando-nos a lei divina, fazendo com que nós, por intermédio desta lei, a entendamos, a compreendamos. E o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, veio justamente ampliar, desenvolver mais essa lei, iniciada lá por Moisés, desenvolvida por Jesus, e a partir de agora, com a doutrina espírita, sendo cada vez mais desenvolvida, desde que estamos entendendo que o espírito é imortal e está no processo de aprendizagem e continuará sempre. Continuará sempre. O Allan Kardec, ele recebeu uma resposta por parte da espiritualidade que se encontra em O Livro dos Espíritos e que nós ainda chegaremos lá. Está na questão 466, quando os Espíritos afirmam para ele, Kardec, tu, sendo Espírito, deves progredir na ciência do infinito. Está lá. Ou seja, eles estão dizendo a Kardec, mas estão ampliando para todos nós. Nós, sendo espíritos, deveremos progredirmos na ciência do infinito. E aí a gente começa a trabalhar o raciocínio. Infinito? O que é infinito? Deus é infinito? O Livro dos Espíritos nos traz respostas a isso lá no seu início. Capítulo 1, pergunta 1, pergunta 3. Estamos aqui apenas trazendo aquilo que já foi estudado por nós. Ensina todas as coisas. O Espiritismo vem abrir os olhos, os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Bem-aventurados os aflitos, disse o Cristo, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer? Ai, contradição é essa? Por que a pessoa é feliz sofrendo? Um paradoxo? Se não se sabe por que se sofre. Por que há o sofrimento? Então a doutrina espírita, ela está fazendo com que nós busquemos compreender a causa dos efeitos que chegam até nós e chegam às vezes de forma avassaladora, diga-se de passagem. O Espiritismo revela que a causa está nas existências e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Isto é, pluralidade das existências, reencarnação. Uma realidade. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas. Como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro
e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Então, essa é a doutrina espírita. E, além disso tudo, tem como diretriz levar-nos à verdade, embora para nós ainda ela será relativa, mas o caminho apontado pela doutrina espírita está nos direcionando a chegarmos à verdade maior, ou aproximarmos da verdade maior que nós sabemos que é Deus. Adelante, tranquila. Mas não é pretensão do Espiritismo afirmar, ele não está dizendo, está afirmando que cumpriu a promessa do Cristo, sendo o Consolador prometido à terra. Então vejam bem, nós temos aqui uma obra intitulada A Gênese, de Allan Kardec. É a quinta e última obra da codificação. Dentro do capítulo 2 desta obra, nós temos o título Deus. E aqui, Kardec faz um aprofundamento acerca de Deus, trazendo-nos alguns itens importantes acerca do Pai, como existência de Deus, a natureza divina, a sua providência e a visão de Deus. Dentro do item 19, que fala-nos da natureza divina, Allan Kardec traz uma informação para nós, que é a seguinte. Então, item 19, capítulo 2, da obra A Gênese, quinta da codificação espírita. Falando-nos acerca de Deus e da forma como o Espiritismo apresenta. Tal eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse o farol, cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro. Única luz, capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Está falando das diretrizes espíritas. Ao lançar luz na compreensão dos atributos de Deus, para entendermos a lei de Deus. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo. Então vejam bem o que ele vai dizer. Toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição
com um só que seja desses atributos, que tenta não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Então ele está falando nem em destruí-lo, em apenas anular sequer um dos atributos da divindade, que o Espiritismo nos apresenta como um fundamento para que nós saibamos nos guiar. Então, toda filosofia, toda religião, toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos, não pode estar com a verdade. Isso é colocação de Allan Kardec. Aí a gente fica pensando, gente, mas é muita, como se diz, né? É muita convicção, não é? E é. Por quê? Porque a razão, aliada ao sentimento do bem, nos proporciona entrarmos neste caminho, já proposto pelo Cristo, mas que nós ainda teimamos ou nos rebelamos em caminhar por ele. E é este caminho que a doutrina espírita está trazendo de volta a nós, para que possamos, a partir de agora, trilhá-lo com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais serenidade. A doutrina espírita é, de fato, de todas as filosofias e doutrinas da Terra, o Consolador prometido por Jesus, porque ele veio justamente complementar o consolo maior que ele, Jesus, realizou e continua realizando para com cada um de nós. Bom, mas como é que nós podemos, na prática, entender isso? Compreender isso? E sem ter problema nenhum em relação a irmãos e corações que ainda não conseguem trazer dentro de si mesmos essa realidade. Como é que nós poderíamos entender isso? O próprio Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós também já estudamos essa parte, ele vai nos apresentar essa proposta. Ao nos dizer, no item 23 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título do capítulo 4? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dentro do item 23, ele vai nos apresentar o quê? 4 alternativas, até então, surgiram na nossa humanidade. Essas alternativas é como se fosse isso aqui, ó. Ó. Quatro portas. 4 portas foram dadas à humanidade. Primeira, o nada, segundo a doutrina materialista. O que significa isso? Você está na Terra, chega, nasce, desenvolve, vivencia toda a sua existência,
cheia de conflitos, de sabores, de alegrias, mas de dores, sofrimentos. E quando vem a morte, você entra por essa porta. Ao entrar por essa porta, o nada. Morreu, acabou. Doutrina materialista. Morreu, acabou. Isto é, não tem espírito de sequência. Aqueles que verdadeiramente se amaram na terra, acabou. Virou pó. Aquele que trabalha diariamente para suprir suas necessidades e levar o pão à família, esforça para educar os seus filhos e fazê-los cidadãos do bem, pela doutrina materialista, para que eu vou fazer isso? Para quê? Vai redundar em quê? Essa foi uma alternativa. Segunda alternativa, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta, uma doutrina religiosa, uma filosofia religiosa, uma crença religiosa da antiguidade, que foi atravessando até chegar à época do Cristo, posteriormente o Cristo, e ainda existem corações que aderem a essa proposta. É a doutrina panteísta, ou panteísmo. O que é o panteísmo? Você morreu, retorna ao todo. O todo é Deus. Então a doutrina panteísta aceita a ideia de uma divindade, de Deus, e que cada um de nós fazemos parte dessa divindade. Mas ao desencarnar, ao morrermos, na realidade, ao morrermos, nós então nos juntamos ao todo. O que significa ao todo? Deus. E Kardec nos dá uma simbologia interessante. Você pega um pingo d'água e joga no oceano. Acabou. É uma doutrina materialista. Apesar de defender Deus. Mas é materialista. Trabalha para o materialismo. Essa é a segunda porta. Terceira porta. Conservação da individualidade. Com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja católica e protestante. Você perde o corpo, chega do outro lado, abre essa porta, aqui está São Pedro. Que beleza, hein? Encontrar com São Pedro, já pensou? São Pedro! Você dá aquele abraço, né? Carinhoso, forte em São Pedro. Seja bem-vindo, meu filho. Espera aí. Ele vai olhar. Delano, né? Delano. Ah, tá aqui, Delano. Chegou na época certa. Realmente, você chegou certinho. No dia certo. E aí, São Pedro, onde é que eu vou? Espera aí, vamos ver aqui. Porque entrou nessa porta, abre-se duas portas. Qual porta? Céu, inferno. Peraí. Meu filho, você pode entrar para o céu. Parabéns. Dá outro abraço. Te dá um beijo. Você está com Deus. Pode entrar para o céu. Aí você entra na porta do céu. Quem não quer entrar na porta do céu? Todo mundo, né? E eu entro na porta do céu. Aquela beleza, aquela maravilha. O jardim do Éden. E aquela visão deslumbrante. Aí vem um anjo. Seja bem-vindo, meu irmão. Vem cá que eu vou te levar você para você conhecer. Mas eu posso saber de algumas pessoas que se encontram aqui. Eu gostaria de vê-las. Quem você gostaria de ver? Minha mãe. Que ela desencarnou antes de mim. Oh. Como é que chama sua mãe? Eu dou o nome da minha mãe. Vamos lá no setor do departamento administrativo. Aí me leva lá no departamento administrativo.
fulana de tal, olha o registro dela aí. Como é que ela chama? Ah, ela veio no ano tal, não sei. Impossível você ver sua mãe. Por quê? Ela está no inferno. Quê? Sua mãe está no inferno. Mas como é que eu vou vê-la? Não pode. Não tem como. Mas como não tem como? Eu quero ver minha mãe e meu filho. Não pode, você está no céu. Você não pode ir para o inferno. Quem está no céu não pode ir para o inferno. E quem está no inferno jamais irá para o céu. Por quê? Doutrinas das penas eternas fixadas. Quer dizer que eu nunca mais verei minha mãe? Jamais. E fulano de tal? Aí você vai começando a questionar. Está no inferno? Ah, esse está no céu. Esse você pode ver. Deve estar por aí. Doutrina das penas fixadas. Aí vem o Espiritismo. Nos apresenta a quarta porta. Qual é a quarta porta? A conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Você desencarna. Desencarnei. Cheguei no plano espiritual. E o que é que me propõe o Espiritismo? Progresso. Continuar caminhando. Aí eu chego no plano espiritual, sou acolhido pela espiritualidade, sou levado para os ambientes espirituais e questiono aqui. Minha mãe está aí? Ela vem me ver? Olha, meu filho, sua mãe, ela não pode ver você por enquanto. Ah, por quê? Porque ela ainda não está bem para lhe ver. Não, diga a verdade, eu quero saber da verdade. Eu fui espírita na Terra. Como minha mãe está? Sua mãe está no umbral. No umbral? É. Então nós temos que ajudá-la. Mas primeiro você precisa se fortalecer. Se fortaleça, se erga. Nós vamos dar a você toda a condição. E quando você estiver apto, não que sua mãe já não esteja sendo amparada, ela está sendo amparada, você pode integrar as equipes e auxiliá-la. E aí eu vou caminhando, vou progredindo, vou aprendendo, vou desenvolvendo, e eu consigo resgatar minha mãe das regiões umbralinas. Minha mãe, então, começa a compreender e entender a doutrina espírita. Conhece e se reconhece diante das suas dificuldades. Mas atingimos o aperfeiçoamento? Não. O que se faz necessário? Eu quero entrar com ela no reino dos céus. Eu quero ver o reino de Deus. O que ensinou Jesus? Necessário se faz. Voltar de novo. Mãe, deixa que agora eu volto primeiro e eu serei o seu pai e você será minha filha. E eu já, espírita, vou pedir a Deus e a Jesus que me conceda encontrar ou reencontrar a doutrina espírita e direcioná-la dentro do caminho espírita, vencendo as nossas dificuldades e abraçando essas dificuldades e continuarmos crescendo. Vamos? Vamos, meu filho. Vamos fazer uma listinha também de quem que a gente pode ajudar? Vamos. Fulano de tal, psicano. Aí começa a listagem, né? Que são a família, os parentes. Doutrina espírita. Qual das quatro portas, diante da razão, é a que mais consola? Cada um pense e reflita. E busque dentro de si qual é a que mais consola. Eis o Consolador prometido por Jesus. Não é por palavras, é a razão que nos mostra de forma clara e evidente aquilo que Jesus ensinou e exemplificou, mas que a humanidade ainda teima em não querer compreender.
Então a doutrina espírita, conforme ensinou-nos Allan Kardec, através das palavras do Cristo, é o Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento, chamando a todos os seres humanos à observância da sua lei. Então que Jesus possa nos abençoar e que nós agora passamos para a segunda parte, chamando o nosso irmão Valdir, dando continuidade ao livro dos Espíritos.